Graça e paz, guerreiros, episódio 12 de Descortinando o Adventismo, volume 1. Essa aqui é uma série em forma de vídeo que reflete aí um resumo do livro Descortinando o Adventismo, volume 1. Para você que tem interesse em saber mais, entre no site descortinandoadventismo.com. Lá você vai poder adquirir o livro, vai poder saber um pouquinho da história do livro, tem alguns pedaços dos capítulos ali, o início dos capítulos para você dar uma olhada. De fato, um livro que traz informações inéditas no Brasil a respeito da Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma igreja a qual eu fiz parte por 25 anos. Fui, quarta geração de Adventista e vivi isso, enfim, por muito tempo. Eu sei absolutamente tudo da igreja, tudo que você pode imaginar eu já estudei. Eu tenho todos os livros da Ellen White. E no livro eu conto um pouco da minha história, como que Deus me tirou dessa igreja de maneira sobrenatural. Ele me arrancou de lá. E não, tinha que ter sido ele, Porque assim, não foi nenhum homem que veio querer tentar me convencer, até porque isso não iria funcionar para mim. Então ele mesmo resolveu fazer o trabalho. O próprio Espírito Santo me mostrou ali na palavra que eu estava numa seita, tá? Que as doutrinas da Igreja Adventista, todas as doutrinas distintivas da Igreja Adventista são falsas. Bom, até agora a gente trouxe muita coisa para vocês através aí dessa série, Eu espero que vocês estejam gostando. E hoje a gente vai entrar num assunto bem cabeludo, bem complicado. Eu confesso a vocês que tanto no livro quanto agora em vídeo também, essa foi a parte em que eu senti a maior resistência espiritual por parte ali do outro lado, O reino das trevas ali levantou inferno para cima de mim quando eu comecei a escrever a respeito disso. E também quando eu, agora esses dias, quando eu estava preparando esse vídeo também, o pau quebrou. E cada vez mais eu entendo por que esse é um assunto tão complicado de se explicar para esse povo, porque quando você passa essas chaves que eu vou passar aqui hoje, uma coisa é você entender que você está numa seita, outra coisa é você entender o teu poder de fogo no reino de Deus, porque para o diabo pouco importa, amigo, se você está numa religião. Ele não quer saber. Para ele é muito melhor que você esteja na religiosidade. O cara que está na religiosidade, o cara que está na seita, ele é uma pessoa ineficaz no mundo espiritual. Essa pessoa não tem poder no mundo espiritual, porque ela está seguindo um conjunto de regras tradicionais. É uma tradição de homens que ele está seguindo. Não é de fato o que Deus quer. Deus quer um relacionamento conosco. Através do relacionamento ele vai nos guiar. E claro, o estudo da palavra é extremamente importante, tá? Mas assim, para você poder caminhar em santidade, você só consegue fazer isso. Você não vai conseguir fazer isso perfeitamente nunca, tá? Mas a melhor maneira que você vai conseguir fazer é através de um relacionamento com Deus. Ele vai te guiar, quando você cair, ele vai te mostrar. E a maior chance que você tem de viver afastado do pecado e assim, com o poder de Deus sobrenatural para poder vencer todas as armadilhas que vão surgir aí, é através de um relacionamento com Deus e, claro, de um profundo estudo da palavra também, ambas as coisas, tá? E outras coisas também que a gente vai trazer aí mais a respeito disso no volume 2, que vai ser lançado no ano que vem, mas a gente vai falar também um pouquinho sobre isso mais a fundo no último episódio dessa série aqui, o capítulo 15, que é muito importante que você assista. Mas hoje é um assunto muito, muito sério. Como eu falei, foi um dos assuntos que, assim, acho que foi o que eu mais recebi resistência da parte do inimigo aí. Vocês vão entender o porquê agora. Vamos lá, gente. Bom, então, assim, por que eu estou fazendo isso, tá?
é muito importante que vocês entendam que nós estamos muito próximos de um grande reavivamento no mundo, tá? Gleison, você acha então que a gente está próximo também do fim? Olha, eu sou muito cauteloso ao falar de escatologia, tá? Porque assim, eu já estou bem vacinado contra esses falsos profetas aí que dizem saber o dia e a hora da volta de Cristo, que dizem saber um monte de coisa, mas não sabem nada, são mentirosos, né? Então muita gente fala com muita convicção, não, vai acontecer isso, está acontecendo tal coisa e daqui um mês vai acontecer tal coisa enfim, esse é o anticristo. Tudo mentira, ninguém sabe o que é o anticristo ainda, ninguém sabe ainda qual é a marca da besta, então não me venha com essas historinhas aí, porque é mentira. Se alguém falar isso pra você que sabe, é mentira. Tem muita coisa que a gente não sabe. Algumas coisas a gente sabe porque a Bíblia se explica, tá? Eu creio que a gente está no princípio das dores. Não creio, acho pouco provável que eu vá ver vivo a volta de Jesus. Eu acho. Por que, Gleison, você fala isso? A gente está num momento difícil? Tá, mas o mundo sempre passou por momentos difíceis. E pode notar, toda geração que viveu na Terra até hoje sempre acreditou que viria Jesus voltar vivo, né? E nunca aconteceu. Então a probabilidade disso acontecer eu acho difícil, tá? Mas ninguém sabe o dia e a hora. Pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, não sei. Tá? Pelo que eu estou vendo, ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte aí, tá? Mas eu creio sim que a gente está no princípio das dores. Quanto tempo vai demorar essas dores? Não sei. Não sei, não tenho ideia. Mas assim, você fala, Gleison, você acha que 100 anos? Não creio que vai passar de 100 anos. Mas eu creio que a gente vai passar por um período ainda muito bom no planeta. Uma das melhores fases ainda que a gente ainda não viveu. A gente não viveu a melhor fase, que é uma fase aonde eu creio que quando são os filhos de Deus vão se manifestar nessa terra de verdade, filhos maduros, porque na minha lógica e pelo que eu entendo da Bíblia, Deus não vai arrancar a igreja dele daqui, dessa terra, com o rabinho entre as pernas, meu amigo. Ele não vai encerrar essa história como uma igreja fracassada, medrosa, né, sem força. Não, pelo contrário. Eu creio que Deus vai, sim, tirar a igreja dele antes da grande tribulação, porém, de uma maneira vitoriosa, tá? Mostrando grandes sinais e maravilhas, e para que isso ocorra, é preciso que os filhos dele amadureçam, cresçam, entendam o evangelho, entendam quem são, possuem identidade, possuem um propósito, né? Enfim, se manifestem, tá? E é exatamente por isso que a gente está fazendo todo esse trabalho, trazendo essas informações através desse livro, trazendo essas informações através desses vídeos, tá? Por quê? Porque Deus ama os seus filhinhos, que estão em vários locais, inclusive nas seitas, tá? Então o que ele quer fazer? Ele quer munir essas pessoas de informação primeiro, de revelação sobre a palavra dele, tá? Para que eles saibam que estão no engano e para que eles possam sair desse engano. Saiam dela, povo meu, né? E para que eles possam crescer, né? Amadurecer e então se manifestar como filhos maduros, e aí sim vai fazer um estrago nesse mundo aqui, tá? No campo do inimigo, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não resistirão, a gente que vai avançar para cima do inferno, tá? E não o contrário. Então, assim, por enquanto a gente está tomando umas pancadas aqui, mas o jogo vai virar, tá? Então, assim, esse é o maior motivo, gente, tá? Deus está levantando o seu exército e ele está chamando as pessoas, né, que estão em seitas, que estão no engano, que estão na religiosidade, tá? Porque religiosidade engessa. Essas pessoas engessam o Espírito Santo. Enfim, mais sobre isso no vídeo 2 dessa série, se você não assistiu ainda, corre lá e assista depois. Bom,
Mas então o que a gente vai falar hoje, tá? Por que esse assunto é tão sério? Porque o assunto de hoje, ele vai destravar novamente, vai trazer várias chaves para vocês aí, mas vai entregar uma chave muito forte, uma arma muito grande no mundo espiritual, para quem ainda não conhece, que possui ou que pode ter essas armas. A gente vai passar isso para você hoje, então assista até o fim, presta bem atenção, tá? Porque a coisa aqui o pau vai quebrar, tá? Então assim, gente, nós somos feitos de corpo, alma e espírito ou somente de corpo e alma? Como é que é essa história? Né? Eu tenho um espírito ou eu tenho um fôlego de vida? Qual é a verdade? Tá? Então hoje a gente vai destravar isso aí para você. Vamos entender um pouquinho novamente o porquê dessa dúvida e o porquê desses falsos ensinos que entraram na Igreja Adventista. Então, recapitulando, por causa do juízo investigativo, os adventistas foram forçados, você tem que entender isso, eles foram forçados a ensinar outras falsas doutrinas, outros falsos ensinos. Por quê? O cobertor, né, da heresia, ele nunca vai cobrir os pés e a cabeça ao mesmo tempo. Se você cobre a cabeça, descobre os pés. Cobre os pés, descobre a cabeça. Sempre vai faltar, algum lugar vai ficar exposto ali. Então, quando eles iniciaram essa doutrina do juízo investigativo, como peças de um dominó, essa doutrina acaba fazendo com que outros erros tenham que ser alinhados, né, para que essa doutrina funcione. E quando você derruba um, você derruba todos, tá? Então, assim, o que aconteceu com a doutrina do juízo investigativo? Os adventistas, até então, os pioneiros ali, até eles inventarem essa doutrina do juízo investigativo, eles não acreditavam nessa ideia de, por exemplo, sono da alma, né, ou mortalidade da alma, né? Eles tinham a crença tradicional ali a respeito de céu e inferno. O cara morre, ele vai diretamente para o céu ou para o inferno, até porque, né, Hebreus 9:27 diz o quê? Cabe ao homem viver somente uma vez e depois disso o juízo. O juízo no seguinte sentido: a decisão sobre se ele vai para o céu ou para o inferno, para que local ele vai, é definida, o destino dele é definido na morte, tá? Quando ele morreu, porque até a morte, até o último suspiro, ele tem chance, tá? Então, assim, né? Então, isso aí já derruba até tudo, derruba o juízo investigativo. Esse versículo aí é muito forte, tá? E a gente nem tinha falado sobre ele ainda, porque nem precisou, mas ele é muito forte também. Então, assim, então essas pessoas acreditavam no céu e no inferno. Porém, por causa do juízo investigativo, eles tiveram que fazer uma alteraçãozinha aí, né? Tá? Por quê? Porque se o sujeito acredita no juízo investigativo, ele vai encontrar um problema, né, nessa ideia de céu e inferno tradicional. Vamos pegar o exemplo de Adão, apesar que Adão não foi o primeiro a morrer, na verdade o primeiro a morrer foi Abel, né? Mas vamos falar de Adão. Adão, então, Jesus está lá lendo os livrinhos dele lá no Santo dos Santos, de acordo com a profetisa Ellen White, e ele chegou ali no nome de Adão, e Adão, ele tá no céu, né? Imagine, ele tá lá no céu, visão tradicional do céu e inferno, mas o povo começou a perguntar, tá, Ellen White, mas nós temos um problema aqui, porque se essa tua ideia é verdade, então se Adão estiver no céu e Jesus chega ali na vida dele, começa a analisar e começa a ver que na verdade ele não deveria estar no céu, porque ele não pediu perdão por todos os pecados dele, pelo nome, etc. e tal, inclusive os de omissão, como vocês já sabem, de toda a história do juízo investigativo. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que ir para o lago de fogo, né? E agora? Como é que isso gera um problema de logística aí, né? Seria no mínimo constrangedor Jesus ou os anjos arrancarem Adão do céu e levarem ele agora para o inferno, para o lago de fogo, né? Imagina, ele já estava lá acostumando lá com o ambiente, mas depois desse juízo, dessa investigação, né?
Jesus descobre que ele não deveria estar lá. Então, assim, não pareceu muito plausível, né, para as pessoas acreditarem nisso. Então, o que a Igreja Adventista inventou? Tá? Eles criaram, na verdade, eles absorveram uma ideia de um cara chamado George Storrs, né? A gente falou um pouquinho sobre isso nos vídeos passados. A gente vai falar mais sobre isso no próximo vídeo, o vídeo de número 13, que é só sobre o estado dos mortos. Mas, então, eles implementaram essa ideia desse George Storrs, que dizia o seguinte, que enquanto a pessoa, logo em seguida que ela morresse, né, ela não teria consciência, ela estaria numa espécie de limbo ali, dormindo, e o fôlego de vida, que é o espírito dela, na verdade não é um espírito, mas somente um fôlego de vida, voltaria para Deus, que o deu, e a personalidade e o caráter dessa pessoa estaria na mente de Deus, e quando ela ressuscitasse, se ela fosse aprovada no juízo investigativo, quando ela ressuscitasse, Deus criaria, lembre-se o que Ellen White falou, um novo corpo com novas partículas, nada do que era antigo, novas partículas, e ali, como Deus tem na memória dele quem você era, ele coloca ali o seu caráter e a sua personalidade de novo dentro desse novo corpo que agora vai reviver, né? Então a ideia é essa. Então, assim, primeiro, morreu, fica inconsciente até a ressurreição, uma espécie de sono. O ser humano não é feito de corpo, alma e espírito, mas somente de corpo e alma, e ele é holístico, ou seja, morreu, não existe nem alma, nem corpo, nem nada, nada de consciente, tudo vai embora e o fôlego de vida volta para Deus. Bom, essa então é a ideia, né, esse conceito aí do adventismo, né, com relação à divisão do ser, a dicotomia do ser, que é o que a gente quer falar agora. Por que isso é tão importante a gente entender, né, se o sujeito de fato tem um espírito, tá? Ou se ele somente é um fôlego de vida. Vocês vão entender, tá? Porque isso é extremamente importante. Bom, enquanto eu estava na igreja, os 25 anos ali, 8 ou 9 anos como membro oficial e o restante como criança, adolescente, etc. Estudando em colégio adventista também, colégio interno, enfim, passando por toda aquela jornada ali. Para mim, essa questão do estado dos mortos e da dicotomia do ser estava encerrada, né? Por quê? Porque eu não sabia nada da Bíblia. E depois que eu comecei a estudar dentro da igreja, e eu fui, digamos assim, a gente é muito condicionado a ouvir ali o que eles ensinam de uma maneira muito contundente. Você está ali para aprender e você não quer também querer se achar o cara que manja mais do que eles, até porque, né, tem toda essa questão de você ter humildade, né, no aprendizado e tudo mais. Então você fica assim, bom, estou aprendendo com eles e é isso que eles ensinam, tá? E o que eles fazem? Como eu já expus aqui para vocês, o adventismo ele tem que tirar versos fora de seu contexto, colocá-los de maneira isolada para que as doutrinas deles possam funcionar. Então, quais eram os versículos que eram marretados ali, e ainda são até hoje para todos os adventistas, para querer convencer de que você, depois que você morre, não existe consciência, tá? Eles usam principalmente Eclesiastes 9:5, olha o que diz lá. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Esse verso, essas palavras, essa frase é marretado, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Como assim? Os mortos não sabem coisa nenhuma. Você está louco? Você está indo contra a palavra. Não é isso, tá? Esse versículo foi tirado de seu contexto. Quando eu destrinchar ele, vocês vão entender do que ele está querendo falar, tá? Não é nada disso daqui. Mas vamos lá. Nem tampouco tem eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Eclesiastes 12:7. E o pó volte para a terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ezequiel 18:4.
Tá, o Espírito volte, Eclesiastes 12, 7, né? E o Espírito volte a Deus que o deu. Não quer dizer que vai voltar para dentro da boca de Deus, tá? Ele volta para Deus de fato. Claro, porque Deus está no céu, o terceiro céu, e o Espírito vai ficar lá com ele. Mas isso a gente vai explicar melhor daqui 2 capítulos, do capítulo, episódio 14. Eis que todas as almas são minhas, Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ok, aí é que você lê isso aqui e fala, tá vendo? A alma morre. Não, não é isso que está falando. Eu também vou explicar esse verso aqui para vocês. Mas eles eram passados para nós e a gente recebia assim e aceitava assim. E, ok, então para mim estava encerrado esse assunto. Tá? Como que eu iria contra, né, os ensinamentos aí da mensageira do Senhor? Quem era eu, né? Para querer, enfim, questionar esses ensinamentos. Ok. Então quem era eu, né? Para fazer esses questionamentos. Bom, o fato era que eu estava ali, achava que eu estava fora da minha alçada, querendo questionar qualquer tipo de coisa nesse sentido. Quem sabe um dia eu iria para a Andrews University, né? Para quem não sabe, a Andrews University é a universidade adventista aqui de maior renome. E aí lá talvez eu entendesse um pouco melhor, né? Todas essas questões. Mas assim, então esses versos, mais à frente, eu comecei a notar que todos eles faziam parte do Antigo Testamento, né? E, na verdade, a maior revelação ali veio através do Evangelho, da vida de Jesus, né? E após a sua ressurreição, principalmente através das cartas de Paulo, que trouxe muita luz a respeito desse assunto aí, tá? Claro, a gente sabe, né? A luz bíblica ela é progressiva. Se não fosse assim, a gente só teria 39 livros no cânon ao invés de 66, né? Então, o Novo Testamento ele trouxe muita luz a respeito, principalmente desse assunto, tá? E claro, né? Ali a questão de Lázaro dorme, tudo aquilo é um eufemismo usado por Jesus, é um eufemismo. Depois vocês vão ver o que quer dizer eufemismo, para vocês entenderem, tá? Que obviamente aquilo não é literal, gente, tá bom? Isso qualquer erudito um pouquinho, né, experimentado sabe disso, tá? Mas tudo bem. Vamos lá. Então assim, isso tudo ele é usado para, né, essas ideias malucas de usar literalmente, ele dorme e tal, a alma que dorme, ou esses outros versos tirando eles fora do contexto. É só uma forma de manter a máquina adventista funcionando e o engano rolando solto ali, tá? Mas então, vamos lá. Afinal de contas, vamos agora mostrar, né? A gente mata a cobra, mas a gente tem que mostrar também como que a gente está matando essa cobra aqui, tá? Então, assim, o espírito do homem, gente, presta atenção, não é apenas um fôlego de vida. Isso é algo ridículo, tá? E vocês vão entender o porquê. Olha só, a palavra espírito, tá? No hebraico, ela é dita através de duas palavras, tá? Ruach, que é a palavra mais tradicional, e às vezes o Antigo Testamento também utiliza a palavra nashama, tá? Para representar ali espírito e algumas vezes sim, fôlego de vida, algumas vezes somente, tá? A gente tem que entender contexto, tá? O que matar, e eu já falei isso várias vezes para vocês. A Igreja Adventista ela matou algo chamado hermenêutica, contexto bíblico, tá? Para os adventistas, para que ela pudesse manipulá-los a acreditar naquilo que eles querem que vocês acreditem. Então, por favor, gente, tá? Vamos acordar, por favor. Eu já trouxe muita coisa aqui para vocês que é suficiente para vocês acordarem, tá? Mas acordem.
estão manipulando vocês. Estão manipulando vocês. E vocês, manipuladores? Vocês, o tempo de vocês está acabando. Se arrependam. Se arrependam. Escutem o que o Espírito de Deus tem para falar para vocês. Enquanto há tempo. Porque Deus é misericordioso. E só por isso ele não destrói todo mundo. Mas, né? Principalmente por isso que ele dá a chance para as pessoas se arrependerem, aqueles que estão no erro. Tá? Então se arrependam. Se arrependam, peçam perdão, mudem os seus caminhos. Antes que seja tarde, parem de mentir para as pessoas. Então vamos lá, contexto. Vamos dar um exemplo de contexto, gente, só para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Vamos pegar uma palavra básica aqui. Luz. Tá? Vamos pegar a palavra luz só para vocês entenderem. Para deixar assim, bem, tá? Segunda série aqui do primário, para a gente entender. Por quê? Porque eu subestimo vocês? Não, eu não subestimo vocês. Eu estou querendo só entender o que é. Eu estou querendo que vocês entendam o que é hermenêutica, o que é contexto bíblico. Então a palavra, por exemplo, luz, tá? Ela tem no mínimo 3 significados. Se eu falar, cortaram a luz aqui de casa, ou cortaram a luz do vizinho, eu estou falando o quê? O que essa luz representa? Qual a interpretação? Energia elétrica. Se eu falo, minha irmã acabou de dar à luz no hospital tal e tal, eu estou falando do que aqui? Eu estou falando de parir. A luz quer dizer parir, né? E não energia elétrica. Se eu falar, por exemplo, investigação policial trouxe luz ao caso, tá? Nesse caso, luz quer dizer esclarecimento, tá? Então, a mesma palavra pode significar diversas coisas, dependendo do seu contexto, ok? Então, é importante que a gente entenda isso, tá? Mas assim, nesse caso, o que a gente vai falar aqui é da palavra espírito, tá? Então, notem bem, o que a Igreja Adventista quer que você acredite, meu amigo? Que a palavra espírito quer dizer fôlego de vida ou ar. Nada mais do que isso. Tá. Então vamos ler alguns versos da Bíblia que falam sobre isso e vamos colocar essa tradução para ver se ela encaixa. Vamos ver se a interpretação adventista está correta? Vamos testar. Provérbios 20, 27. A luz do Senhor penetra o espírito humano e revela todas as intenções ocultas. A palavra utilizada por Salomão aqui foi na chama, tá? Que algumas vezes, como eu disse, pode ser traduzida por fôlego de vida, dependendo do seu contexto. Contudo, nesse caso, ela definitivamente não faria qualquer sentido se a gente traduzisse ela como fôlego de vida. Vamos fazer a prova? Vamos lá. A luz do Senhor penetra o fôlego de vida humano e revela todas as intenções ocultas. Não bate. Né? Obviamente, a intenção do autor não foi essa ao escrever esse verso. A luz do Senhor ela penetra muito mais do que um simples ar ou fôlego de vida, né, que se encontra nos pulmões do ser humano, tá? Para que ela possa revelar todas as intenções ocultas do coração. Vamos continuar. Vou pegar um outro exemplo aqui, Jó 32:8. Contudo, há um espírito dentro de cada um, o sopro do Todo-Poderoso, que lhe dá entendimento. Nós selecionamos esse verso de propósito para que você possa entender um outro verso, que é o quê? Qual verso? Gênesis 2:7, que é o verso mais utilizado pelos adventistas para tentar segurar essa teoria deles, tá? E diz ali o quê? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Pronto, para eles encerrou o assunto. É alma vivente e pronto, acabou. Calma que vocês vão entender. No caso ali do versículo de Jó, tá? A gente consegue ver que o autor, ele traz uma luz já maior a respeito ali do conceito do espírito do homem, como sendo que a parte mais profunda, né, do ser humano, que nos dá sabedoria, nos dá entendimento e um discernimento espiritual. Olha só. Jó, ele deixa claro que quando Deus
sopra algo dentro de nós, tá? Ele está nos trazendo algo que é muito maior do que um simples ar, ok? Oxigênio ou fôlego de vida. Ele nos transfere a parte mais profunda nossa, que é a parte espiritual, né? Inclusive, essa parte aí, o nosso espírito, que quando é essa parte, né? Que quando a gente se converte, ela é a responsável por se comunicar diretamente com o Espírito Santo, porque é nessa parte, nessa camada que ele habita dentro de nós. Tá? Então vamos entender, vamos analisar agora Gênesis 2:7 com mais essa chavezinha que a gente deu para vocês. E formou o Senhor o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Bom, agora a gente já entende que quando Deus soprou algo, é só você ler Jó, né? Ali, ó. Contudo, há um espírito dentro de cada um, o sopro do Todo-Poderoso que lhe dá entendimento. Não é possível que apenas um fôlego de vida possa nos dar entendimento. Então, quando Deus soprou ali, em Gênesis 2:7, nas narinas de Adão o fôlego de vida, ele colocou algo muito maior do que apenas ar, tá? No corpo de Adão. Presta atenção aqui, gente. Isso aqui é muito sério. O espírito, tá, de Adão, que vivia dentro do Pai, ele vivia dentro do Pai. Efésios 1:4. Ele nos elegeu dentro dele, nele, antes da fundação do mundo. Ele é o Pai das luzes, o Pai dos espíritos. Nós nascemos, você tem que entender isso, gente. O nosso espírito veio de dentro do Pai. Ah, não, mas isso aqui eu vou desligar, já não quero mais saber. Amigo, eu sei o tabu que existe em torno disso. Entenda, eu fiquei 25 anos nessa igreja. Quando alguém começava a falar de espírito, eu já achava que não, isso aí é coisa do espiritismo. Isso aí é coisa dos espíritas. Falar sobre espírito, obviamente, você já linka uma coisa com a outra. Não, isso aí é coisa dos espíritas. Então é coisa do diabo. Meu amigo, ninguém está falando nada aqui de espiritismo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Pelo amor de Deus, existe um abismo entre você saber que você é feito de corpo, alma e espírito e você ser espírita. Tá? O espiritismo prega que você reencarna, que os espíritos ficam andando por aqui, comunicam com você. Não é nada disso. Nada disso, tá? Por favor, tá? Nenhum cristão deve acreditar nisso e muito menos consultar os mortos. Realmente, isso aí, quem está fazendo isso está com problema. Tá com problema aí, tá? Não é isso que a gente está falando. A gente está querendo ferramentalizar a igreja, o corpo de Cristo, os adventistas nesse caso, tá? Passando para eles, passando para vocês informações valiosíssimas a respeito de quem você é, quem vocês são, como é dividido o seu ser. Porque se você não entende, nem sabe que existe essa parte do teu ser, tá? Como que você vai utilizar isso a seu favor, se você nem crê que isso existe? Então, entenda bem. Entenda bem quem você é, entenda bem de onde que você veio, entenda bem para onde você vai, e entenda bem quais são as suas armas hoje aqui nesse mundo para você poder enfrentar o seu inimigo. Um dos seus maiores inimigos é você mesmo, tá? Já vou te adiantar. Porém, existe sim um inimigo de tudo que tudo que representa Deus, tudo que representa Jesus, e esse é Satanás. Existe de fato, tá? Então vamos lá. Quando esse espírito que estava no Pai saiu dele no sopro que foi soprado nas narinas ali de Adão, tá? O que aconteceu ali? O espírito de Adão entrou no corpo físico, saiu do Pai, entrou no corpo físico de Adão e Adão se tornou alma vivente, sim. Ok? Então, eu sei que isso aí pode ser, né, uma revelação muito forte para você, adventista, que você talvez nunca ouviu falar disso ou acha que isso é uma loucura. Calma, vai dar tudo certo. Nós vamos entendendo aqui, tá?
aos poucos, com a ajuda do Espírito Santo, tudo isso. Mas eu creio que, para você que vem acompanhando essa série, que a gente já conseguiu expor com um certo grau de competência aqui, tá? Todas as mentiras que a Ellen White trouxe para você. Então, por favor, me dá um pouquinho de credibilidade, vamos continuar estudando, tá? E aí, no final você me diz se tudo isso é loucura, heresia, ou se não, ou se por um acaso esconderam isso de você por um determinado motivo escuso, tá? Para que a instituição não fosse desmascarada e, na verdade, por trás disso existem outras coisas. Existe um ser e vários de seus súditos ali, de seus demôniozinhos, que não quer que você saiba a respeito disso daqui. E você vai entender o porquê. Bom, vamos lá então. Mas Gleison, o verso está dizendo, né, que ele se tornou alma vivente. Então, assim, você está dizendo que eu sou feito de corpo, alma e espírito, mas a Bíblia está dizendo que Adão se tornou alma vivente. Não pode ser. Ou é um ou é outro. Não, não é isso. Não é um ou é o outro. Não é um ou o outro. Não. Na verdade, uma coisa não exclui a outra. Quero que você entenda. Nós somos almas viventes também. Tá? A única coisa que o autor de Gênesis está querendo explicar aqui para o leitor, tá? É que quando Deus soprou o sopro divino dele, tá? Que era, né? Que continha ali o espírito de Adão. Adão ele se tornou alma vivente. Por quê? Porque nesse momento, tá? O espírito, ele encontrou o corpo. E quando houve essa fusão, tá? Quando Deus soprou ali o fôlego de vida, o espírito de Adão dentro do corpo do homem, o corpo do homem reagiu ao espírito e isso gerou a alma do homem. E ela se tornou alma vivente. Por quê? Porque o corpo do homem foi vivificado pelo espírito, né? E isso levou o ser humano, o homem, a se tornar vivo e consciente de si mesmo. É isso que quer dizer alma vivente. Porque a alma reflete a personalidade da pessoa. Calma, a gente vai entender isso aqui. O homem, tá, completo, ele é uma trindade. Nós somos o reflexo, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, o corpo do homem, ele também é um simbolismo da trindade, né? Então, assim, corpo, alma e espírito. O corpo é representado por Cristo, a alma pelo Espírito Santo e o espírito pelo Pai, porque o Pai é espírito, tá? A estrutura do homem, ele também representa, lembre-se, as subdivisões do templo. Porque hoje nós somos o templo de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. Então o templo, na verdade, representa também a subdivisão do ser humano. O átrio exterior, obviamente, representando o corpo, o lugar santo a alma e o lugar santíssimo o espírito. Tá? Então, gente, é isso, vocês precisam entender isso. Essa é uma revelação importante para o adventista, para ele entender como assim a alma vivente. Sim, a alma está lá no meio. A alma, gente, ela é a camada nossa, tá? Que ela é responsável pelos nossos pensamentos, nossas emoções, nossas decisões. É a camada que recebe a maior influência do mundo físico à nossa volta, através de como? Filmes, livros, músicas, elogios, xingamentos, lembranças, sentimentos. Tudo isso é absorvido pela nossa alma vivente. Tá? Por isso que as escrituras se referem mais à frente aos homens como sendo almas. Porque o homem, aquilo que o homem é, depende de como a alma dele é. A alma é a representação da personalidade do homem. Além disso, além de ela expressar a individualidade do homem, é nessa camada que o livre-arbítrio está. Ok? Então, assim, o espírito está aqui dentro, a alma está no meio, né? A alma
reveste o espírito e o corpo reveste a alma. Então a alma está no meio. Tá? É pela alma que o espírito e o corpo são unidos. Então, assim, se o homem deseja obedecer a Deus, ela vai permitir o quê? Que o espírito, né, que o espírito dele o governe, e não o corpo, não a carne, não seus desejos carnais, né? Mas o homem pode muito bem reprimir o seu espírito e deixar, né, que a carne governe a alma. E aí nós temos uma alma carnal, e aí nós temos vários problemas depois disso, né? Se a pessoa deixar que o corpo domine, é um problema. E a maioria do mundo é assim, né? A maioria das pessoas no mundo. Então a gente deve cuidar, por isso que a gente deve cuidar muito com as entradas da nossa alma. Quais são as entradas da nossa alma? Nossos olhos, nossos ouvidos. Essas são as maiores entradas da nossa alma. Né? Não existe aquele ditado, os olhos são as janelas da alma? Sim, porque é através dos olhos que a gente recebe muita coisa, mas dos ouvidos também. Tá? Então, se a gente alimentar a nossa alma com coisas que vão fortalecer o nosso espírito, nós teremos um espírito forte, logo nós teremos mais força, né, para lutar e nos defender dos ataques de Satanás. E a gente vai ter mais discernimento espiritual. Agora, se a gente deixa que a nossa alma seja alimentada por coisas carnais, a gente vai ter um problema. Tá? Então, assim, quando nós que nos convertemos, né, a gente recebe a própria vida de Deus dentro de nós. Inclusive, esse é um símbolo da árvore da vida, né? Nós somos dominados por quê? Pela árvore da vida que está dentro de nós depois que a gente se converte, ou pela árvore do bem e do mal, né? As pessoas que estão vivendo de acordo com a árvore do bem e do mal estão sendo carnais, estão sendo dominadas ainda pelos prazeres do mundo, tá? Então, quando a gente se une a Deus através da conversão, né? Então agora o nosso espírito, ele está no governo. Ele está no governo do nosso ser. Porque agora a gente não está mais unidos ao primeiro Adão. Nós estamos unidos agora. O primeiro Adão era o quê? Era a alma vivente. Era a alma vivente. A gente viu ali, Gênesis 2:7. Mas o segundo Adão é o quê? É espírito vivificante. Ok? Então quando a gente se converte, é esse espírito que toma conta. Por isso que o cara, quando ele está convertido, para ele, é mais difícil mais difícil pecar. É muito mais difícil pecar. Você tem que lutar para pecar agora. A tua tendência não é mais pecar. A tua tendência é não pecar. Principalmente se você, né, não deixa o lixo entrar na sua alma. Tá? E aqui, né, nós podemos notar uma das grandes ironias religiosas aí. Que é o quê? A Ellen White, que talvez seja a escritora mais perfeccionista e legalista de todos os tempos, né? Ela anula a parte do ser que é a parte responsável por não, né, impedir que a gente peque tanto, que é o espírito. Ela que queria que ninguém pecasse, aí queria, né, na verdade, pregava isso, que as pessoas fossem perfeitas para poderem ser salvas, né, no caso ali do juízo investigativo, anulou o espírito. Tá? Que é o único capaz de fazer alguma coisa aí pra gente não pecar tanto, né? Ou ter a tendência de não pecar, né? Então, assim, diante disso, gente, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vamos fazer algumas perguntinhas aqui. Só, né? Vamos pensar um pouquinho. Caso Ellen White fosse uma profetisa verdadeira, como seria possível que ela não só não tivesse tido uma revelação de Deus a respeito desse assunto, mas pelo contrário, ensinou aos seus discípulos o total oposto? Qual seria o seu interesse por trás desse direto bloqueio de um conhecimento extremamente importante e necessário ao corpo de Cristo? Além disso, qual seria a verdadeira identidade desse anjo assistente dela que a ajudava e sussurrava esses ensinamentos em seu ouvido? Quem seria o real interessado em fazer com que os cristãos ficassem no escuro quanto à parte mais importante do seu ser, exatamente a parte que se conecta com o seu Criador e gera força espiritual para evitar o pecado? Medite um pouco nessas perguntas e vamos continuar nosso estudo aqui sobre a tricotomia do ser.
Olha esse verso aqui, meu amigo. Esse verso aqui é matador, tá? Aposto que nunca leram isso para você, ou se leram, leram assim rapidinho para você, né, nem notar que ele existe. 1 Tessalonicenses 5:23. Olha essa paulada aqui. E o próprio Deus da paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Até agora, eu não vi nenhum adventista conseguir explicar esse verso aqui, tá? Talvez nosso amigo lá, Leandro Quadros, né, deu uma cambalhota ali teológica para querer explicar, mas, meu amigo, não tem jeito não, tá? Mas vamos continuar, vamos ler outros. Olha esse aqui, Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma, psuque, e espírito, pneuma, que agora a gente está falando no grego, juntas e medulas, que é a representação do corpo, e julga os pensamentos e intenções do coração. Amigo, Deus nunca nos deixa no escuro quanto aos seus ensinamentos importantes. Ele vai te dar pistas, ele vai largar vários versos ali, tá, que vai elucidar essas questões aqui. Nesse caso, o escritor de Hebreus nitidamente faz uma divisão, né, entre corpo, alma e espírito. Olha lá, divide alma e espírito e juntas e medulas, que é a representação do corpo, tá? E essa é uma revelação que está totalmente coesa com o restante da Bíblia ali. E para o evangélico ou o cristão normal é algo de fácil entendimento, mas existe muita resistência ali pelos adventistas com relação a isso, porque, coitados, foram muito martelados aqui para não enxergar esse negócio aqui, tá? E vocês já entenderam agora o porquê disso. Não entenderam tudo ainda, porque eu não expliquei tudo ainda, mas já entenderam qual foi, né, qual é a questão principal, que é a do juízo investigativo, tá? Bom, se alguém começa a perguntar a respeito desse negócio aqui na igreja, esse cara já começa a olhar torto para ele, tá? Então cuidado. Quando você for levar isso aqui pro teu pastor, pode esperar que você vai se tornar marcado ali. Vão começar a achar que você está sendo usado pelo diabo e você pode até ser disciplinado se você insistir. Então, estude bastante a respeito disso antes de indagar ali o teu pastor, tá? Vamos lá. No meu livro a gente fala muito sobre isso, se quiser um estudo bem aprofundado. Bom, o corpo, gente, a gente tem que classificar ele como a parte que tem o maior contato com o mundo físico, né? É a parte que nos dá consciência de mundo, e a alma é a parte que possui o nosso intelecto, as nossas emoções, os nossos sentidos. O espírito, né, no entanto, ele é o meio pelo qual o homem tem contato com o mundo espiritual. Olha a importância desse negócio. Deus, ele habita no nosso espírito, enquanto que o nosso ego habita na alma e os nossos sentidos habitam no corpo, tá? Então, assim, o espírito nosso, ele mantém a comunicação com o mundo espiritual e também com o Espírito Santo de Deus, né? E ele recebe ali todo o poder e vida da esfera espiritual. Tá? E através do corpo, o homem está em contato ali com o mundo material, ligado ao prazer carnal, né? E ele está constantemente afetando esse mundo físico e também sendo afetado por ele. Tá? A alma, ela tá, lembre-se, entre esses dois mundos ali, mas ela ao mesmo tempo pertence a ambos os mundos. Né? Ela está ligada ao mundo espiritual através do espírito e ao mundo material através do corpo. Tá? O espírito, ele não pode atuar diretamente no corpo. Ele precisa de um intermediário, que é a alma. Tá? E a alma, se lembre, ela foi produzida, né, quando o espírito teve contato com o corpo e agora a alma surgiu. E ali a alma fica unindo ambos, né? Então o espírito, ele pode subjugar o corpo através de uma mediação da alma para que o corpo obedeça a Deus, ou o corpo também pode, né,
através da alma, atrair o espírito ali para as coisas do mundo. Olha o que Jesus fala em Marcos 14:38. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tá? Então, assim, dessas 3 camadas, a parte mais nobre é o espírito, pois ela se une com Deus. O corpo é o mais inferior, porque tem contato ali com a matéria, né? E a alma, estando entre elas, recebe o caráter de ambos. Tá? Então o trabalho da alma é manter os 2 elementos ali, o corpo e o espírito, funcionando corretamente, colocando o mais inferior, que é o corpo, sendo subjugado, esse é o ideal, né? Pelo mais superior, que é o espírito. Dessa forma o espírito pode governar através da alma. Tá? O espírito é a parte mais nobre, por isso ocupa a parte mais interna do ser. O corpo é a parte mais inferior, por isso está na parte externa, local externo. E entre eles habita a alma, né? Então, como vocês já entenderam, o corpo ele é o abrigo externo da alma, né? E a alma é o revestimento externo do espírito, tá? Então, quando o espírito ele é fortalecido por uma comunhão com Deus, através de jejum, estudo das escrituras, oração constante, né? Ele transmite ali o pensamento do espírito à alma. E a alma comunica ao corpo para que obedeça à ordem do Espírito. Tá? Olha o que diz ali Gálatas 5:16 a 23. Olha que interessante. Por isso, digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ok. O Espírito Santo, né? Então o que acontece aqui? O Espírito Santo ele atua no nosso espírito e luta contra os desejos do corpo, né? Que ainda está no processo de ser domado por ele. A gente vai viver constantemente nesse processo aí. O Espírito tentando, né? Se você alimentar o Espírito vai tentar dominar a alma, que vai tentar dominar o corpo. Se você alimentar a carne vai tentar dominar a alma, que vai tentar dominar o Espírito. É uma luta constante. Tá? Mas quando a gente é guiado, quando nós somos guiados pelo Espírito, que é guiado pelo Espírito Santo, contra os frutos do Espírito não existe lei nem condenação nenhuma. Agora olhe quais são as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Se você estiver fazendo isso, tá? Você está sendo dominado pela sua carne. Quando a gente vive numa comunhão constante com o Espírito Santo, a gente consegue ter outro tipo de fruto. Agora, se você não tem essa comunhão constante, não adianta você pôr uma máscara religiosa. Os teus frutos vão continuar sendo esses aqui. É por isso que a religião não funciona. É apenas uma máscara, tá? Por quê? Porque o sujeito tem uma alma carnal. Né? Então, olha o tamanho desse problema aqui, ó. Eu os advirto, como já os adverti antes, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O religioso não vai herdar o reino de Deus, porque ele não tem comunhão com o Espírito Santo. Logo, os frutos dele, as obras da carne, as obras são da carne. Olá, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Muitas vezes, até mesmo uma pessoa que não é religiosa ou que nunca nem leu a Bíblia, ela apresenta esses frutos aqui. Mas como, Gleison? Isso é blasfêmia. Não, não é blasfêmia, não. Deus está agindo com várias pessoas. Você acha que Deus é bobo? Você acha que Deus só age com religioso? Tá maluco? Deus age com gente de tudo quanto é lugar aí. E muitas vezes o Espírito Santo está assim no controle da vida dessa pessoa. Por isso que você vê muitas vezes o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio em outras pessoas, mesmo que elas não tenham a luz suficiente a respeito de muita coisa da Bíblia, elas estão sendo influenciadas ali pelo Espírito Santo. Então, assim, o que o Satanás quer? O Satanás quer enganar você, amigo, dizendo, seja um religioso,
siga as regrinhas aqui na sua igreja que vai dar tudo certo. Vai dar tudo errado, tá? Esse é o caminho mais curto para o inferno. Então, quais são os frutos disso? Uma hipocrisia constante, uma culpa constante, né? E a ausência de frutos do Espírito Santo, tá? Então vamos lá, gente. Vamos agora entrar um pouquinho mais forte aqui. Tá? Olha o que diz 1 Coríntios 2,11, para você ver o que a Bíblia fala sobre isso. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem a não ser o espírito, pneuma, do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o espírito, pneuma, de Deus. 1 Coríntios 2,11. Tá? Esse verso aqui ele apresenta o nosso espírito como sendo o elemento que acessa a parte mais profunda dos nossos pensamentos. Né? Agora vamos trocar para o conceito adventista? Vamos jogar fôlego de vida ali. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem a não ser o fôlego de vida do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o fôlego de vida de Deus. Então, o Espírito Santo é apenas um sopro, é apenas um fôlego de vida. Ele não é um ser pensante. Como é que fica? Né? E como é que fica esse verso ali no início também? Não faz nenhum sentido, obviamente chega a ser ridículo, né, gente? Por favor, né? A verdade, gente, é que a gente foi feito à imagem e semelhança do nosso Criador, né? Por isso o Espírito dele gerou o nosso Espírito, tá? Então vamos lá, vamos ler ali Hebreus 12:9, olha o que diz. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Olha lá, Jó 32, 17 e 18. Também vou dar a minha opinião, também vou dizer o que sei, pois não me faltam palavras, e dentro de mim o Espírito Ruach me impulsiona. Como é possível que um fôlego de vida impulsione alguém a dar a sua opinião? Olha o que diz Gálatas 6,18. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito, pneuma, de vocês. Amém. Faria algum sentido que Paulo orasse para que a graça de Cristo estivesse com o fôlego de vida dos Gálatas? Para pensar, gente. Olha o que diz ali João 11:33. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito, pneuma, e perturbou-se. Nesse versículo a gente acha uma outra chave aqui bem importante, sobre como o nosso espírito age. É ele que é tocado pelo Espírito Santo de Deus, né, e faz com que a gente se sinta agitado em algumas ocasiões, quando há algo de errado ao nosso redor, né? Então, quando Jesus notou que tinha algo de errado no ambiente ali dele, ele se sentiu agitado, e é assim que a gente se sente também, é o espírito que se agita, tá? Olha o que diz ali Salmo 77, 6 a 7. De noite recordo minhas canções, o meu coração medita, e o meu espírito ruach pergunta, irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Né? E olha ali, ou seja, o espírito pergunta, o fôlego de vida pergunta? Não faz sentido. Olha o que diz ali Apocalipse 4, 1, 12. 1, 2, desculpa. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse, sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito. E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Será que João foi arrebatado em fôlego de vida? Ou pelo sopro dele? Qual seria o sentido disso daí? Agora olha esse verso aqui que também é matador, gente. Romanos 8,15. Esse aqui, meu Deus, não deixa dúvida nenhuma. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito de Deus, ali Espírito com letra maiúscula, E, testemunha ao nosso espírito, pneuma, que somos filhos de Deus. Ah, gente. Encerrou, pode meter o último prego no caixão aí. Dessa falsa doutrina, tá?
Então, assim, a Bíblia ela mostra que o Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito para nos trazer verdades importantíssimas. Verdades espirituais importantíssimas. Como, por exemplo, estabelecer o fato de que nós somos filhos de Deus. Então, assim, segundo as Escrituras, o nosso espírito faz perguntas, agita-se, nos impulsiona, conhece os nossos mais profundos pensamentos, recebe graça, testemunha e dá entendimento ao homem. Se você relegar o nosso espírito como sendo apenas um fôlego de vida, um sopro, isso é a mesma coisa que negar a existência da parte mais pura e nobre nossa, né? Aqui reflete o quê? A essência do nosso Criador. A gente foi feito à imagem e semelhança dele. Essa é a parte que reflete o Espírito de Deus. É o nosso Espírito. Então, assim, gente, é fato que quem está por trás disso é o inimigo, né? De todos nós. É Satanás, tá? Atrás dessa obra religiosa aí que impede que mais de 20 milhões de pessoas conheçam o seu verdadeiro canal de comunicação com Deus, meu amigo. Quando ele faz isso, tá? Ele deixa vocês cegos com relação a um ensinamento de tamanha importância, né? E ele enfraquece, anula o poder desse povo. Totalmente, tá? E todo o seu alcance e força em batalhas espirituais. Ok? Isso é fato. Então, gente, quando Satanás ele mantém, tá, esse pessoal todo no escuro, hein? O que ele faz? Ele, mais uma vez, coloca esse povo numa bolha, né? E mantém essas pessoas completamente isoladas dos seus irmãos evangélicos, tá? Com essas doutrinas paranoicas, autodestrutivas aí. E vai minando, né? A força, ele deixa esse povo sem força nenhuma, porque eles não sabem a ferramenta. É como se ele tivesse uma bazuca nas mãos, mas como munição ali, balinhas de chumbinho, sabe? Você lembra daquelas espingardinhas de pressão? Pois é. É isso que eles estão usando para lutar com o outro lado, tá? A arma é boa, mas não está sendo utilizada corretamente, por isso, né? Porque eles não sabem o que tem nas mãos, ok? Então é preciso quebrar esse conceito aí e reconstruir, desconstruir e construir novamente o conceito correto de que sim, nós somos feitos de corpo, alma e espírito, e o nosso espírito é a nossa parte mais importante porque é a parte responsável para se comunicar diretamente com Deus e com o mundo espiritual. Bom, quais são então as consequências? Olha o tamanho das consequências, gente, de a gente não saber dessas coisas corretamente. As pessoas não têm identidade, tá? E não possuem um propósito no reino. Quando a Igreja Adventista, os membros da Igreja Adventista não entendem, né, por causa desses falsos ensinos que são passados para eles, que nós somos feitos à imagem e semelhança do nosso Pai, e assim como Ele nós somos espíritos, tá? A gente perde essa identidade, tá? E logo não conseguimos colocar em prática o nosso propósito aqui na Terra. Você está exagerando? Tô? Então vamos ver. Olha o que diz João 4, 23 e 24. No entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora pegou. E olha lá, Hebreus 12, 9. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos. Ele é o Pai dos Espíritos e Ele é Espírito. Quem é o nosso Pai? Deus. Quem nós somos? Espírito. E Deus é Espírito. Então aqui a gente encontra duas chaves, gente, muito importantes. Primeiro,
Jesus deixa claro que o Pai é Espírito e que é necessário que a gente o adore em Espírito, para que ele possa receber essa adoração. Olha só. É a mesma coisa que você precisa falar com um amigo seu que está lá no Japão, através do WhatsApp. Mas o que você faz? Você abre a janela da tua casa, você que está aí no Brasil, abre a janela da tua casa e começa a gritar, querendo que o seu amigo te escute lá no Japão. Vai funcionar? Não. Por quê? Porque o meio de comunicação que você está usando está errado. Não vai chegar nunca. Quando você não adora o Pai em espírito, o Pai não recebe adoração. E aí? E aí você tem um problema. Como que você vai adorar o Pai em espírito se você nem acredita que o teu espírito exista? Como você vai fazer? Me diga. Não tem como. Você não crê que você tem isso. Como que você vai utilizar algo que você nem crê que exista? Isso me deixa muito bravo. Bom, então a chave número 1 disso aqui, gente. Deus quer que você o adore através do seu espírito, pois ele é espírito. Tá? Se você não crê nisso, que você tem espírito, né? Como você vai fazer isso? Agora você está entendendo um pouquinho melhor por que o inimigo insiste tanto nesse falso ensino, né? Chave número 2. Deus é o Pai dos Espíritos. Ele é o seu Pai e você é feito à imagem dele. Entenda, gente. Quando você sabe quem Deus é, você entende mais quem você é e vice-versa. Quando você sabe quem você é, você entende um pouco melhor quem Deus é. Quando uma pessoa entende que ela é e possui identidade, ela consegue enxergar qual é o propósito dela nesse mundo. E aí sim ela vai começar a tocar o terror nessa terra aqui. Tá? Ela vai fazer o mundo tremer. Por quê? Porque agora ela sabe quem ela é. O maior problema do diabo não é que você seja religioso. E olha, nem que você se converta. O maior problema dele é que você saiba quem você é em Deus. Aí ele está com problema. Porque são essas pessoas que agem. Você está entendendo? Quando uma pessoa sabe quem ela é e encontra o propósito dela, meu amigo, sai da frente. Ninguém mais segura ela. Então você precisa entender quem você é, amigo. Tá? Você é feito de, sim, corpo, alma e espírito. Tá? Se lembra quando Cristo foi tentado no deserto por Satanás? Antes disso, ele ouviu o que de Deus? Ele ouviu quem ele era. Olha lá, Mateus 4,6. Se você é o filho de Deus, jogue-se... Desculpa. Mateus 3,17. Esse é meu filho amado, em quem minha alma se compraz. Depois ele foi tentado no deserto. Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Ah, o que Cristo falou? Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o teu Deus. Meu amigo, ele já sabia quem ele era, o Pai já tinha liberado a identidade dele, ele já estava firme no Senhor e em Deus, no Pai dele, a respeito da identidade dele. Ele sabia quem ele era. Nada mais poderia deter Jesus. Tá? Então, ele respondeu ao diabo com autoridade, né? Exatamente por ter a sua identidade firme ali. Tá? E se lembra o que aconteceu com Pedro? Olha lá. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, que era Cristo, né? Edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Mateus 16, 13 a 19. Quando Pedro identifica a identidade de Jesus, Cristo, né, o Filho do Deus vivo, que foi revelado diretamente do Pai a ele, Jesus também libera a identidade de Pedro. Você é Petra, você é Pedro. Desculpe.
Você é Petrus, pedrinha, né? E Jesus era Petra, né? Que era a rocha. Mas ele liberou ali a identidade de Pedro. E não só liberou a identidade de Pedro, porque você pode notar que antes ele falava Simão Pedro, ou só Simão. Agora ele fala, não, tu és Pedro. Tá, então ali é essa a tua identidade. E não só isso, como ele liberou também as armas que Pedro poderia usar e a missão dele nessa terra. Lembre-se, o que ele disse? O que você ligar na terra será ligado nos céus. Ele liberou a arma, ele liberou, né, uma das formas que ele poderia, uma das ferramentas que ele poderia usar na missão dele aqui nessa terra. Então é muito importante que a gente saiba quem nós somos e que nós saibamos também quem Deus é, para que a gente possa receber essas ferramentas de Deus e receber nossa identidade também e propósito. Bom, qual outra consequência de não saber disso? Pouco ou nenhum poder espiritual. Olha lá, 1 Coríntios 2, 14 e 15. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Eu lembro quando eu ouvi esse termo espiritual, quando eu estava na igreja adventista, eu pensava, o que será que é espiritual, né? Será que é um cara mais consagrado, que pecava menos? Eu não entendia muito bem, né? Será que era o cara que não comia carne? Ou não tomava café? Será que ele era um cara mais espiritual? Né? Ou talvez ali era um cara que trabalhava, né, mais pesado na igreja, ou talvez que levasse mais pessoas para serem batizadas na igreja, ou talvez aquele cara que orasse mais bonito, né, no púlpito, que era o cara mais espiritual. Eu não conseguia entender muito bem, né? Eu não tinha um conceito assim claro, né, para isso. E pior ainda para o termo espírito, né? Que era espírito, né? Fôlego de vida, até algumas situações até passava fôlego de vida, mas em algumas outras na Bíblia não encaixava aquele negócio para mim. Quando eu cantava música em espírito e em verdade, eu ficava pensando em espírito e em verdade. Em fôlego de vida, em verdade? Será que eu tenho que cantar com bastante sopro? Né? Ou talvez seja algo mais profundo, né? Será que eu estou cantando através do Espírito Santo? Eu não entendia, tá? Ninguém entende, né? O que quer dizer isso aqui na Igreja Adventista, porque não faz sentido. Bom, o fato é, eu não sabia o que era esse conceito, tá? E eu também tinha um espírito raquítico, porque eu não sabia nem que eu tinha espírito, muito menos como trabalhar ele e edificar ele. Se a gente não exercita o nosso espírito, é a mesma coisa que o músculo. Ele perde a força, né? Se não há esse exercício ali do espírito, tá? Então eu vou falar mais sobre isso no volume 2, no capítulo ali sobre intimidade com Deus. Mas eu posso adiantar o seguinte: como que a gente fortalece o nosso espírito? Através de orações prolongadas de no mínimo 1 hora, tá? Que é o momento que nós falamos e paramos para ouvir a voz do Espírito Santo. O jejum é uma bomba atômica, tá? Espiritual, se a gente sabe usar, é uma bomba atômica. A adoração, que quando é unida, a oração prolongada apresenta efeitos fortíssimos no nosso espírito. E o estudo e a meditação da palavra, que é o nosso pão espiritual diário, também é muito importante para fortalecer o nosso espírito, tá? E olha, a intercessão que a gente faz por outras pessoas também ajuda muito, porque muitas vezes Deus faz para nós aquilo que a gente está orando que Ele faça por outras pessoas. Existe um último ponto aqui que é muito importante, gente. Eu não vou falar muito sobre ele, eu não vou falar nada sobre ele, na verdade, porque está muito longo o vídeo, mas se vocês querem saber mais sobre isso, compre um livro que vai estar tudo lá explicando direitinho, que é a oração em línguas, tá? Não vou falar sobre isso aqui agora, mas adquira um livro, que isso é muito importante para o teu espírito também. É um tabu muito grande isso daí, mas você quer entender um pouco melhor isso, adquira um livro, eu falo um pouquinho a respeito disso ali. Na verdade eu entro até um pouco profundo sobre esse assunto e deixo claro, né, o que ele quer dizer, o que Paulo quer dizer. Será que é o dom do idioma? Será que é o dom de línguas estranhas? O que ele está querendo falar? Existem 5 tipos de dons de línguas. Quer saber mais? Descortinandoadventismo.com, lá você pode adquirir o livro.
É muito importante que você saiba, que você entenda esse assunto, tá? A gente vai ficando por aqui, gente, tá? Até o próximo capítulo, daqui a 3 dias, às 7h59. Vai ser algo muito interessante, muito forte. O estado dos mortos é bem importante que você saiba a respeito disso para você entender o que vai acontecer com você depois da morte e o que está acontecendo com seus parentes, seus amigos que já faleceram. E eu vou descortinar tudo aqui que mentiram para você e a coisa vai entrar pesado aqui na teologia, enfim, um monte de situações na história da igreja, muita coisa aqui para você entender bem a respeito disso e pôr um ponto final nesse assunto. Daqui a 3 dias, às 7h59, nós iremos falar sobre o estado dos mortos. E a gente está quase chegando no fim da nossa série. Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam sendo edificados, né? Eu estou gostando muito de fazer, porque cada vez que eu ensino a respeito dessas coisas, eu também aprendo mais. Tá bom, gente? É isso então. Espero que vocês fiquem bem com o Espírito Santo de Deus, tá? Trazendo paz e alegria para vocês, muito conhecimento, né? E também libertação de todo jugo religioso e também do pecado, tá? Para que a gente possa se alinhar, crescer, amadurecer no Evangelho e no reino de Deus e tocar o terror nessa terra e arrebentar com essas hostes aí do inimigo que não vão suportar o ataque da igreja depois que vocês se manifestarem como filhos de Deus. Um grande abraço, até daqui 3 dias e fiquem com Deus.